coração agitado do primeiro século, vivia um homem cuja determinação e fervor religioso o tornaram uma figura temida entre os primeiros cristãos. Saulo de Tarso, conhecido como o mais implacável perseguidor da comunidade cristã nascente, dedicava sua vida a erradicar aquilo que via como uma ameaça à fé judaica tradicional. Sua presença nos atalhos de Damasco e nos tribunais de Jerusalém deixava claro seu compromisso inabalável em eliminar qualquer vestígio do que ele acreditava ser uma heresia perigosa. Nascido em Tarso, uma vibrante cidade da Cilícia, Saulo era um fariseu devoto, profundamente enraizado nas tradições e leis de Moisés. Sua educação rigorosa o preparou não apenas para interpretar as Escrituras, mas também para defender ardentemente suas convicções. Essa paixão o levou a abraçar uma missão pessoal, a erradicação dos seguidores de Jesus, que ele via como uma distorção das verdadeiras Escrituras. Contudo, o destino de Saulo estava prestes a tomar um rumo inesperado. Em uma jornada determinada a prorrogar sua cruzada contra os cristãos, ele se viu confrontado por uma luz brilhante e uma voz poderosa que mudariam para sempre o curso de sua vida. Aquela experiência marcante não apenas desafiaria suas crenças mais profundas, mas também revelaria um propósito maior que ele jamais poderia ter imaginado. A história de Saulo é mais do que uma narrativa de transformação pessoal. É um testemunho do poder da redenção e da capacidade humana de mudança. Ao mergulharmos nessa dramática conversão, testemunharemos não apenas o nascimento de um dos mais influentes apóstolos, mas também a manifestação de um plano divino que transcende nossas expectativas humanas. Prepare-se para embarcar em uma jornada emocionante que explora os meandros da fé, da dúvida e do poder transformador do encontro com o divino. A dramática conversão de Saulo, de caçador de cristãos a apóstolo de Deus, é uma história que ressoa através dos séculos, lembrando-nos de que, independentemente do nosso passado, sempre há espaço para a redenção e a renovação. Antes do dramático encontro na estrada de Damasco, Saulo de Tarso era uma figura proeminente e temida entre os cristãos. Nascido em Tarso, uma cidade vital na província da Cilícia, Saulo era um fariseu fervoroso, rigorosamente dedicado às leis de Moisés e profundamente enraizado nas tradições judaicas. Sua educação e formação religiosa eram excepcionais, o que o tornava um defensor ardente da pureza da fé judaica. Saulo não apenas estudava as Escrituras com afinco, mas também aplicava esse conhecimento de maneira implacável, perseguindo ativamente os seguidores de Jesus Cristo. Sua determinação em erradicar o que considerava uma heresia o levou a participar de várias perseguições, incluindo a aprovação da prisão e até do martírio de cristãos. Entre suas ações mais notórias estava sua presença nas prisões de Damasco, um centro vital para o surgimento do cristianismo primitivo. A motivação de Saulo ia além da simples defesa de sua fé. Ele acreditava genuinamente que estava cumprindo um propósito divino ao eliminar os seguidores de Jesus. Essa visão o tornava imune a ponderar sobre métodos menos severos, optando frequentemente por medidas extremas para assegurar a supressão do cristianismo. Sua reputação como perseguidor implacável espalhou-se rapidamente, criando um clima de medo e incerteza entre os cristãos. No entanto, apesar de seu fervor religioso, havia indícios de conflito interno em Saulo. Sua dedicação às tradições e leis sugeria uma rigidez que, embora lhe conferisse força, também limitava sua capacidade de compreender novas interpretações ou mudanças na fé. Esse conflito interno seria um dos catalisadores para sua transformação futura. Além disso, sua incessante perseguição aos cristãos, paradoxalmente, estava contribuindo para a expansão e fortalecimento da comunidade cristã, criando uma dinâmica complexa entre opressor e oprimido. A vida de Saulo até aquele ponto era marcada por uma busca incessante por pureza religiosa e tradição do que ele percebia como desvio. Contudo, o destino estava prestes a intervir de uma maneira que nenhum dos envolvidos poderia prever, preparando o terreno para uma das maiores transformações na história do cristianismo. A jornada que levaria à transformação de Saulo estava prestes a começar, embora ele ainda não soubesse.
Determinado a expandir sua missão de perseguição, Saulo recebeu autorização das autoridades religiosas para intensificar suas ações contra os cristãos. Com cartas das sinagogas de Damasco em mãos, ele planejava viajar para a cidade, uma metrópole vibrante e estratégica, onde a comunidade cristã estava ganhando força rapidamente. Damasco, conhecida por sua diversidade cultural e econômica, era o cenário perfeito para Saulo implementar sua estratégia. Ele visualizava as ruas movimentadas e os mercados repletos de vida como arenas, onde poderia enfrentar e deter os seguidores de Cristo. A expectativa de Saulo era clara: capturar os cristãos, trazê-los de volta a Jerusalém e enfrentar as autoridades religiosas em juízo para exercer sua autoridade e demonstrar a força da fé judaica tradicional. Enquanto Saulo preparava sua viagem, ele refletia sobre as inúmeras vezes que havia conseguido desarticular grupos cristãos, acreditando estar protegendo sua religião da influência considerada perniciosa. Sua determinação era reforçada por relatos de conversas repentinas e de comunidades que, segundo ele, precisam ser redirecionadas para o caminho que ele considerava verdadeiro. Cada passo de sua missão era meticulosamente planejado, visando erradicar o que ele via como uma ameaça existencial. No entanto, nem tudo estava sob seu controle. A própria fé de Saulo, embora rígida, estava começando a mostrar sinais de fissuras. Conversas com colegas fariseus revelavam dúvidas veladas sobre a eficácia de suas ações e sobre se realmente estavam seguindo a vontade divina. Embora esses pensamentos fossem raros e rapidamente reprimidos, eles semearam as sementes de uma crise interna que até então Saulo não havia reconhecido plenamente. A partida para Damasco foi marcada por uma atmosfera de antecipação misturada com um leve pressentimento de que algo fora do comum estava prestes a acontecer. À medida que o caminho se estendia diante dele, Saulo não podia imaginar que cada passo o aproximava não apenas de Damasco, mas também de um encontro que mudaria sua vida para sempre. A estrada que ele havia percorrido tantas vezes agora se transformava no palco de uma revelação divina que desafiaria todas as suas crenças e convicções. Na alvorada de um dia que prometia ser como qualquer outro, Saulo embarcou em sua jornada rumo a Damasco com determinação renovada. Carregava consigo as cartas das sinagogas, símbolos de sua autorização oficial para intensificar a perseguição aos cristãos. A estrada se estendia à sua frente, serpenteando por paisagens áridas e cidades empoeiradas, refletindo a tenacidade e a missão implacável que ele abraçava. À medida que avançava, uma atmosfera de antecipação pairava no ar. O sol, ainda tímido no horizonte, começava a espalhar seus primeiros raios dourados sobre a terra. Saulo, imerso em seus pensamentos e preocupações estratégicas, mal percebia a beleza silenciosa do amanhecer. Seus passos firmes carregavam a convicção de estar cumprindo um dever sagrado, acreditando firmemente que sua missão era indispensável para a preservação da fé judaica. De repente, o céu acima de Saulo se iluminou de maneira incomum. Uma luz intensa, mais brilhante do que qualquer outra que ele já havia testemunhado, envolveu todo o seu ser, ofuscando temporariamente sua visão e fazendo com que ele caísse ao chão. Em meio à cegueira momentânea, uma voz poderosa, cheia de autoridade e compaixão, ressoou em seus ouvidos. Saulo, Saulo, por que me persegues? Confuso e assustado, Saulo levantou os olhos tentando identificar a origem daquela voz retumbante. Mas além da luz cegante, não havia ninguém à vista. A voz continuou a falar, perguntando com intensidade: "Por que você me está perseguindo?" Essas palavras penetraram profundamente em seu coração, plantando sementes de dúvida onde antes havia certeza inabalável. O impacto desse momento transcendental abalou as fundações da fé e das convicções de Saulo. A mistura de medo, curiosidade e uma crescente sensação de revelação interior começou a transformar a visão rígida que ele tinha do cristianismo. Sem entender completamente o que estava acontecendo, Saulo percebeu que sua jornada para Damasco não seria mais apenas uma missão de perseguição, mas o início de um encontro que mudaria para sempre o curso de sua vida e, possivelmente, o destino de inúmeras almas.
Após o encontro extraordinário na estrada de Damasco, Saulo se encontra em uma situação completamente nova e desconcertante. A luz intensa e a voz poderosa que o confrontaram deixaram-no abalado, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente e emocionalmente. A primeira reação de Saulo foi de medo e confusão. Sua visão ainda estava obscurecida pela luminosidade que o havia separado da realidade que conhecia até então. Ele perguntou se havia perdido a razão, ou se aquilo era realmente um sinal divino. Enquanto Saulo lutava para compreender o que havia acontecido, seu cão carregava a bagagem junto com ele, sem perceber a transformação iminente de seu mestre. Os companheiros de viagem, preocupados com a queda repentina e a visão ofuscante de Saulo, sugeriram que ele descesse para descansar. Saulo, embora hesitante, aceitou a ajuda, incapaz de prosseguir em sua jornada naquela condição. Nas horas que se seguiram, Saulo permaneceu imóvel, tentando decifrar a mensagem que recebera. A voz que o questionava sobre sua perseguição aos cristãos ecoava constantemente em sua mente, incitando-o a refletir sobre suas ações e motivações. A confiança inabalável que ele tinha em sua missão começou a vacilar, substituída por dúvidas e incertezas. Durante esse período de introspecção e recuperação física, Saulo recebeu a visita de Ananias, um cristão devoto instruído por Deus para ir até ele. Ananias, embora relutante inicialmente devido à reputação de Saulo como perseguidor, sentiu-se compelido a obedecer à visão divina. Ele foi até Saulo com uma mensagem de esperança e restauração, assegurando-lhe que sua visão não era um engano, mas um chamado para uma nova identidade e propósito. Ananias explicou a Saulo sobre a graça de Deus e a necessidade de ele se converter, deixando para trás sua antiga vida de perseguição. Este encontro marcou o início da transição de Saulo de perseguidor para apóstolo, demonstrando a misericórdia e a capacidade de redenção oferecidas por Deus. Saulo, agora sargaço, começou a ajustar sua visão do mundo, reconhecendo a legitimidade da fé cristã e entendendo que sua jornada para Damasco havia sido orquestrada para um propósito maior. A reação de Saulo reflete um misto de temor e aceitação. Ele era iniciado em uma nova compreensão espiritual, onde sua rigidez havia sido suavizada pela revelação divina. Esse ajuste interno o preparava para as mudanças externas que se seguiram, estabelecendo as bases para sua missão futura como um dos mais influentes apóstolos do cristianismo. Com a conversão de Saulo, uma nova jornada começava, repleta de desafios e obstáculos que testaram sua fé recém-descoberta e determinação em seguir um caminho diferente daquele pelo qual ele havia lutado tanto. Embora Saulo tenha experimentado uma transformação espiritual profunda, a aceitação dessa nova identidade não veio sem conflitos internos e externos. Primeiramente, Saulo enfrentou a rejeição de seus antigos companheiros de fé, os fariseus e outros líderes religiosos, que o viam como um aliado indispensável na perseguição dos cristãos. Sua abrupta mudança de lealdade gerou desconfiança e hostilidade, criando uma tensão palpável entre ele e aqueles que antes o respeitavam e temiam. Esses antigos aliados tentaram desacreditar Saulo, questionando sua sanidade e os motivos por trás de sua transformação, o que colocava sua nova fé sob constante escrutínio. Além das pressões externas, Saulo também lutava com dúvidas internas. A mudança radical em sua crença e missão exigia que ele confrontasse não apenas suas convicções anteriores, mas também as profundas raízes de seu medo e ódio pelos cristãos. Ele se via frequentemente questionando se realmente estava seguindo a vontade divina ou se era fruto de uma ilusão momentânea. Esses conflitos internos criavam um ambiente emocional turbulento, onde a incerteza sobre seu novo propósito ameaçava abalar sua determinação. Paralelamente, Saulo enfrentava dificuldades práticas em se integrar à comunidade cristã. Acostumado a uma vida de autoridade e decisão rápida, ele agora precisava aprender a ouvir, a colaborar e a liderar de maneiras que eram completamente diferentes de sua abordagem anterior. Essa adaptação não apenas exigia tempo, mas também paciência e humildade, qualidades que Saulo ainda estava desenvolvendo em seu novo papel.
Além disso, a ameaça contínua das autoridades religiosas que ainda buscavam ferir os cristãos representavam um perigo constante. Saulo sabia que seus antigos aliados poderiam voltar a persegui-lo, agora que ele havia se tornado uma figura de destaque na comunidade cristã. Essa dualidade de lealdades e ameaças criava um ambiente de constante vigilância, onde Saulo precisava equilibrar sua proteção pessoal com seu compromisso renovado com a fé. Esses novos desafios não apenas complicam a trajetória de Saulo, mas também servem como catalisadores para seu crescimento espiritual e pessoal. Cada obstáculo superado fortalecia sua fé e moldava-o para se tornar o apóstolo que desempenharia um papel crucial na disseminação do cristianismo. A jornada de Saulo, repleta de subtramas e complicações, exemplifica a complexidade da transformação pessoal e a resiliência necessária para manter a fé em face das adversidades. À medida que Saulo mergulhava mais profundamente em sua nova fé, ele se deparava com interações que testavam suas emoções e resoluções de maneiras inesperadas. A transição de perseguidor a apóstolo não era apenas uma mudança externa, mas uma revolução interna que o forçava a reavaliar relacionamentos antigos e forjar novos laços baseados em princípios de amor e perdão. Entre os primeiros a aceitar sua transformação estava Barnabé, um cristão respeitado, conhecido por sua generosidade e espírito acolhedor. Barnabé tornou-se um mentor e amigo de confiança para Saulo, ajudando-o a navegar pelas complexidades de sua nova missão. No entanto, a presença de Barnabé também trouxe à tona sentimentos ambíguos em Saulo, incluindo dúvidas sobre sua própria legitimidade e questionamentos sobre se estava realmente seguindo o caminho correto. A sinceridade e a fé inabalável de Barnabé contrastavam com as memórias de sua antiga vida, criando um dilema interno sobre onde realmente pertencia. Além das relações positivas, Saulo enfrentava tensões com aqueles que ainda duvidavam de sua conversão. Alguns membros da comunidade cristã, conhecedores de seu passado como perseguidor, observavam-o com ceticismo e receio. Essa desconfiança gerava momentos de confrontação emocional, onde Saulo sentia o peso de provar seu comprometimento e genuinidade. Cada interação tornava-se uma oportunidade para ele demonstrar sua transformação, mas também uma fonte de estresse e ansiedade, à medida que lutava para superar o estigma de seu passado. Os dilemas emocionais de Saulo eram ainda mais intensificados pelas memórias persistentes de sua antiga vida. Mesmo enquanto abraçava a fé cristã, flashes de sua determinação anterior e suas ações implacáveis ocasionalmente surgiam, criando uma batalha interna entre o homem que ele era e o homem que estava se tornando. Essa dualidade não apenas o desafiava a manter sua nova identidade, mas também a reconciliar as partes conflitantes de seu ser, buscando um equilíbrio entre justiça e misericórdia. Além disso, as responsabilidades crescentes como apóstolo exigiam que Saulo desenvolvesse novas habilidades de liderança e comunicação. Ele precisava aprender a inspirar e guiar outros, habilidades que contrastavam fortemente com sua abordagem anterior de coerção e autoridade. Essa adaptação não apenas testou sua paciência e resiliência, mas também aprofundou sua compreensão sobre o verdadeiro significado de liderança servidora, baseada no amor e na empatia. Essas interações complexas revelavam a profundidade dos dilemas emocionais que Saulo enfrentava, destacando a magnitude de sua transformação. Cada relacionamento, cada confronto e cada momento de dúvida contribuíram para moldar sua jornada, enfatizando que a verdadeira conversão ia além de um simples ato de fé, mas envolvia uma reestruturação completa de seu ser emocional e psicológico. Conforme Saulo começava a se consolidar em sua nova identidade como cristão, novas tensões surgiam, sinalizando que seu caminho seria longe de tranquilo. A comunidade que agora o acolhia enfrentava seus próprios desafios, e Saulo rapidamente se viu no epicentro de conflitos emergentes que ameaçavam a estabilidade e a unidade dos recém-formados cristãos. Uma das principais fontes de tensão veio da chegada de um grupo de líderes judeus que via o crescimento do cristianismo como uma ameaça direta às tradições
e a autoridade religiosa estabelecida. Esses líderes, alarmados com a influência crescente de Saulo, que possuía um conhecimento profundo das escrituras judaicas, começaram a conspirar para desacreditá-lo e minar sua autoridade dentro da comunidade cristã. Suas intenções eram claras: neutralizar qualquer figura que pudesse catalisar uma rejeição mais ampla da fé judaica em favor da nova doutrina. Enquanto isso, rumores começaram a circular sobre uma traição iminente dentro da própria comunidade cristã. Alguns membros, influenciados pelo medo e pela desconfiança, começavam a questionar a legitimidade da conversão de Saulo, sugerindo que ele poderia estar agindo como espião para os líderes judeus. Esse clima de suspeita criou um ambiente de paranoia, onde alianças frágeis eram testadas e amizades antigas eram colocadas à prova. Além das ameaças externas e das intrigas internas, Saulo enfrentava desafios pessoais crescentes. A responsabilidade de liderar e proteger a comunidade pesava sobre seus ombros, exigindo dele uma maturidade e uma sabedoria que ainda estava desenvolvendo. Cada decisão tomada era observada de perto, e qualquer erro poderia ser explorado por aqueles que desejavam ver sua nova fé desmoronar. Esses novos elementos de intriga não apenas complicam a jornada de Saulo, mas também serviam para aprofundar sua determinação e resiliência. A constante escalada de tensões forçava-o a reafirmar sua fé e a buscar orientação divina em meio ao caos, reforçando a importância de sua missão e a necessidade de perseverança diante das adversidades. O clima de tensão e intriga dentro da comunidade cristã atingiu seu ponto de ebulição quando as conspirações dos líderes judeus se tornaram mais ousadas e perigosas. Saulo, agora firmemente estabelecido como Paulo, enfrentava uma ameaça direta que colocava não apenas sua própria vida em risco, mas também a segurança de toda a comunidade que ele ajudava a construir. A descoberta de documentos comprometedores que vinculavam Paulo aos líderes cristãos intensificou a paranoia existente, transformando suspeitas em acusações abertas de traição. Em uma noite silenciosa, enquanto Paulo refletia sobre os desafios enfrentados, ele recebeu uma visão poderosa que o reafirmava em sua missão divina. Na visão, uma luz radiante envolveu-o novamente, e uma voz serena, mais autoritária, lhe disse: Paulo, não temas, pois tu afrontaste o verdadeiro caminho da fé, e teu sacrifício fortalecerá a comunidade. Avança com coragem, pois estou contigo. Essa experiência renovou sua determinação, dissipando as dúvidas e medos que o assombravam. Impulsionado por essa revelação, Paulo decidiu confrontar os líderes conspiradores de maneira direta e transparente. Em uma assembleia convocada para tratar das acusações, ele apresentou evidências de sua conversão genuína e de sua dedicação inabalável à fé cristã. Com eloquência e paixão, Paulo expôs as intenções malignas dos conspiradores, desmascarando suas verdadeiras motivações e demonstrando sua própria integridade e compromisso. A audiência, inicialmente dividida entre a desconfiança e a fé recém-estabelecida, começou a inclinar-se em favor de Paulo, à medida que ele revelava não apenas sua transformação pessoal, mas também a visão de um futuro promissor para a comunidade cristã. A defesa de Paulo não apenas neutralizou as ameaças imediatas, mas também consolidou sua posição como líder indispensável, inspirando confiança e respeito entre os membros da igreja. No auge desse confronto decisivo, Paulo emergiu não apenas como um sobrevivente das intrigas, mas como um símbolo de resistência e fé inabalável. Sua capacidade de transformar adversidades em oportunidades para fortalecer a comunidade cristã marcou o ponto culminante de sua jornada, demonstrando que sua conversão não foi apenas uma mudança de coração, mas o início de uma missão que mudaria o destino do cristianismo por séculos vindouros. A jornada de Saulo de Tarso, de um implacável perseguidor dos cristãos a um fervoroso apóstolo de Cristo, é uma narrativa de transformação profunda e redenção incomparável. Sua conversão não apenas alterou o curso de sua própria vida, mas também teve um impacto duradouro no desenvolvimento e na disseminação do cristianismo primitivo. A história de Saulo exemplifica o poder da graça divina e a capacidade humana de mudar,
independentemente do passado sombrio. Ao refletir sobre essa dramática transformação, somos lembrados de que a fé pode ser uma força poderosa para a renovação e a esperança. Saulo, anteriormente cego pela rigidez de suas crenças e pela determinação em erradicar uma fé que ele considera herética, encontrou uma nova visão através de seu encontro divino. Este momento não apenas redefiniu sua missão pessoal, mas também fortaleceu a comunidade cristã, proporcionando-lhe um líder carismático e dedicado que guiaria milhares em direção à fé. A convivência de Paulo com suas dúvidas e desafios internos durante sua transição ressalta a complexidade da fé e da identidade. Sua capacidade de superar a desconfiança e as adversidades externas, mantendo-se firme em sua nova missão, serve como um testemunho inspirador para todos que enfrentam mudanças significativas em suas vidas. A perseverança de Paulo em meio às crises reforça a importância da resiliência e da confiança em um propósito maior. Além disso, a interação de Paulo com figuras como Barnabé e Ananias demonstra o valor das relações e do apoio comunitário no processo de transformação pessoal. Essas parcerias não apenas facilitam sua adaptação à nova fé, mas também exemplificam os princípios de amor, compaixão e cooperação que são fundamentais para a construção de comunidades fortes e unidas. Ao encerrarmos esta história, somos convidados a refletir sobre nossas próprias jornadas de fé e transformação. Assim como Saulo, todos nós enfrentamos momentos de desafio e dúvida que podem nos levar a caminhos inesperados, mas potencialmente transformadores. A mensagem central é clara: não importa o quão distante possamos estar de nossos objetivos ou quão pesado seja nosso fardo, sempre há espaço para a redenção e a renovação. Se você se inspirou pela história de Saulo e sua incrível transformação, inscreva-se no nosso canal para mais narrativas envolventes e edificantes das histórias bíblicas. Deixe seu comentário compartilhando suas reflexões sobre a conversão de Saulo e como ela ressoa com sua própria jornada. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos, onde exploraremos mais momentos poderosos de fé, coragem e redenção. Junte-se a nós nessa jornada de descobertas e inspiração espiritual.